Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Nós alegramos por estar aqui nesta manhã, a fazer a vontade do Senhor e que Ele nos ajude nesta manhã. Vamos ter uma palavra de oração. A igreja ora silenciosamente e após alguns instantes vou quebrar o silêncio, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concebeu a nós de vida. Agradecemos pela tua misericórdia e graça sobre nós no dia a dia. O Senhor tem o cuidado para com as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós estamos aqui para aprender mais de ti, Senhor. E que o Senhor nos ajude nessa manhã, ó Deus, a falar da tua verdade, palavra que liberta, palavra que cura, sara as nossas almas. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe aos irmãos que aqui estão, que o Senhor tire da nossa mente, da mente daqueles que aqui estão e aqueles que estão assistindo pela internet, que o Senhor esteja abençoando a cada um também. E a graça do Senhor seja com todos, ó Deus, nesse dia, onde o mundo jaz o maligno, Pai, onde está tentando de todas as formas distrair teu povo, a levar, ó Deus, a ser cativo. E nós esperamos no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que liberta, salva e cura nossa alma. Assim, humildemente, eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pediria à igreja que se colocasse em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 19. Salmo 19, nós vamos ler ele todo. Nós vamos ler responsivamente. Salmo 19, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu bramido.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. Também a soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, estamos aqui para cultuar o nome dele. Vamos cantar o hino 270. Morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ainda em pé, pediria à igreja que abra a palavra do Senhor, lá em Romanos 12. Os irmãos acompanhem a leitura. Nós vamos ler
dos versículos 1 a 8. Romanos 12, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém, antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membro um dos outros, tendo, porém, diferente dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, os que o ensinam, esmerem em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. A igreja pode se assentar. A lição de hoje, que Deus nos ensina, como viver para Deus. Assim, vamos ler uma introdução que diz, a palavra da revista diz assim: certa vez um jovem chamado Francis Avergal, visitando um museu de arte, viu um quadro que a deixou profundamente comovida. Era uma pintura de Cristo diante de Pilatos e da multidão, usando a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Abaixo do quadro, o pintor escreveu: isto eu fiz por ti, o que fizeste por mim. Em lágrimas, aquela jovem copiou aquelas linhas num pedaço de papel. Ao chegar em casa, na Inglaterra, ela compôs um poema, mas logo o jogou no fogo por achar que não tinha ficado tão bom. Um pedaço daquele papel, porém, escapou do fogo e seu pai, reverendo William Havergal, o encontrou e leu. Comovido, incentivou a sua filha a preservar o poema. Poucos anos depois, Philip Paul Blix criou a melodia para aqueles versos. Publicando em 1873, temos esse hino de Inário Novo Cântico com o nome Desafio. Hino 270, seu refrão é: morri, morri na cruz, por ti, que fazes tu por mim. Deus não precisa de nós,
mas diante da graça e da misericórdia de Deus, demonstrada na cruz, o que se espera de um cristão. Essa palavra de Deus no capítulo 12, aí faz com que a gente possa refletir, onde a gente vê as atrocidades que está acontecendo no mundo hoje. E essa palavra, ela é propícia pelo seguinte: quando diz no versículo 1, vou ler o 1 e o 2 para a gente poder começar a entender. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje que a gente vê no mundo, como diz na palavra lá, que chegaria o tempo de que o amor ia se esfriar, é o que a gente vê no mundo hoje. Se a gente prestar atenção, tanta atrocidade que está acontecendo. E esses 2 versículos de Romanos, o que fala para a gente não se conformar com as coisas que estão acontecendo no mundo, para nós nos transformar. O que é transformar? Para a gente não tomar a forma do mundo. O mundo ensina muitas coisas, e na sutileza, o inimigo das nossas almas, ele coloca coisas que a gente nem na hora está, no caso lá, assistindo uma TV, um desenho, igual eu via de primeira aquele desenho dos dinossauros lá. E ontem, estudando a palavra de Deus, aí veio no YouTube, eu vi lá como a gente é enganado pelo inimigo. Às vezes a gente nem percebemos, na sutileza que ele faz, ele vai desviando você do foco que é o centro, que é Jesus e Deus na nossa vida. E a gente vai sendo minado dia a dia, sem que nós percebemos. Lá no dinossauro falava de família, e os ensinamentos dele, ensinamento todo errado, tudo aquilo que a palavra condena, estava sendo comentado ali nesse desenho. Aí comecei a prestar atenção, falei, meu Deus, como que a gente é enganado. É a mesma coisa. Eu não estou aqui julgando, que eu estou falando isso para mim, eu estou no centro dessa coisa errada também, mas Deus está mudando, graças a Deus. No caso, novela, quando as pessoas assistem, eu mesmo assisti, às vezes, mas agora deixei de assistir todas essas coisas enganosas. Como tem aquele programa, vários programas aí, reality show que eles falam, do BBB, Fazenda, agora não me recordo de outro. Eu assisti o BBB, mas aí que a gente vai prestar atenção, depois quando a gente começa a ler a palavra de Deus, estudar, aí a gente vê como está sendo enganado. E a gente fica torcendo para A ou B para dar certo. E geralmente, numa dessa, nós estamos fazendo o quê? Tomando a forma do mundo, daquilo que Deus não quer para nós, o que Ele requer de nós: obediência e ter na mente. O que é transformar a mente?
estudando a palavra de Deus. E Ele, aos poucos, Ele vai transformando a nossa mente para que façamos a vontade dEle e façamos não só com alegria, mas aí a gente sente até tristeza pelo aquilo que nós praticamos de errado no passado. Essa, onde está aqui, no versículo 2, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No momento que nós começamos a examinar a Escritura, buscar na Escritura aquilo que é saudável à nossa alma, a cada palavra dessa que a gente guardar, porque toda palavra que nós lemos, entendemos o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, ela chega no coração, aquilo vai se transformando a cada dia. Ou seja, aquilo que era de errado, Deus vai tirando da nossa mente, para que nós possamos realmente fazer a vontade dEle. O que agrada a Deus é você ser obediente, fazer o que a palavra diz, andar no caminho dEle, e Ele vai transformar a nossa vida a cada dia. E o nosso coração vai sendo purificado de toda a injustiça, ou seja, coisas erradas, a prática errada, a prática que não agrada a Deus. E a gente vê no mundo hoje, igual esses dias, que eu vi atrocidade que a gente vê, o que estão fazendo por aí com pessoas inocentes, ou seja, crianças. Aquilo nos entristece, somente Deus para mudar tudo isso. E quando fala na palavra que nós devemos sermos transformados, lá em João 8,32 diz, lá claro, conhecereis a palavra, e a palavra vai nos libertar de todo este mal que está nesse mundo, enquanto Jesus não voltar, para nos levarmos, aí a nova terra não haverá mais todas essas atrocidades que a gente vê hoje. Hoje o que a gente vê, pessoas sendo egoístas, pessoas maltratando a outra, achando que ele é melhor do que a outra, que todos nós somos iguais perante Deus. Que na própria palavra Jesus fala, e Deus fala também, que Ele não faz exceção de pessoas, ou seja, Ele ama até o pecador, até aqueles que andam errado. Que mais para frente aqui, que eu vou dizer a respeito disso, que Deus faz com que todos aqueles que ouvem, todos aqueles que crêem, esses são libertos. Aí a gente, às vezes, no caso meu, eu perguntei, mas sou escravo do quê? É simples, escravo do pecado. Então Jesus morreu por nós para quê? Libertar do pecado e de todos aqueles que venham a fazer mal à nossa alma, para que nós venhamos estar preparados quando Jesus voltar, a achar no livro da vida, para ser salvo, conduzido a uma nova vida, uma vida que agrada a Ele, uma vida de santificação no dia a dia. E isso Deus faz para que nós mudamos no dia a dia. Para ter essa modificação, a gente tem que ter
leitura da palavra e meditação. Às vezes você lê um texto todo a ler correndo, mas quando você lê ele, observando o que Deus está querendo falar conosco, você vai aprendendo e você vai sendo liberto daquilo que não agrada a Ele. E a cada vez que nós transformamos, isso alegra muito o coração de Deus. Depois nós mesmos percebemos que a alegria nossa não é as coisas que aqui estão nesse mundo, e sim na palavra do Senhor. E a palavra, ela é viva e eficaz. Quando vai falar a palavra a alguém, igual, só não vou citar o nome, aí a pessoa comentando lá, tinha um rapaz que trabalhava aqui, só falava de Deus, fica com essa bobeira. Eu olhei aquilo e me deu até arrepio. Falei, misericórdia, só a graça de Deus. Então, muitos não conhecem quem que é Deus, muitos não sabem quem que é Deus. Por isso que fala lá na palavra de Deus, se eu me recordo em Mateus, ide por todo mundo, pregai a palavra. Porque Deus, você pregando a palavra, Deus vai fazer com que aquela pessoa seja tocada. Às vezes a gente pensa, eu não vou pregar porque, ou falar da palavra a essa pessoa porque ele não vai ouvir. Tudo na nossa vida, quem rege a nossa vida é Deus. Ele só quer que você e eu, vamos lá, fala da palavra. Quando todo mundo ouvir a palavra de Deus e toda essa obra maligna que está nesse mundo, pode ter certeza, Deus vai levar todos aqueles que ouviram, creram na palavra dele. E aqueles que não praticaram, se não tiver no livro da vida, a gente sabe, todo mundo já leu, onde irá lá em Mateus, fala lá em capítulo 6, quando diz lá que Deus fala por aqueles que pregaram a palavra, mas só que pregaram palavra para tirar dinheiro para a gente ver, os falsos profetas que falam que está no mundo agora, que está sendo nítido, aparecendo cada vez mais. Então a gente tem que tomar cuidado o que está acontecendo ao nosso redor. Onde Jesus fala, apartai-vos de mim, não vos conheço, separado está da graça e da vida eterna. Então, para fogo eterno. Então, essas pessoas que não creram, essas pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus, não deram importância, esses estará internamente aí lembrando daquilo que ele ouviu. Falei, por que eu não fiz a vontade de Deus? Aí, como se diz, é tarde. Enquanto a gente está podendo ter a palavra de Deus, conhecendo a Deus, tendo culto, quando a gente vê, às vezes a pessoa não vê no culto às vezes por não ter vontade de vir, às vezes dá aquela preguicinha. E tudo isso que está acontecendo, principalmente esse momento de vírus aí, quantos agora estão com sede e vontade e com fome da palavra de Deus e não podem ir porque está limitado. Um tempo que para 1.000 pessoas vai só 300 ouvir a palavra. Aí os outros ficam aquele anseio. Então a gente tem que valorizar muito a palavra de Deus, para que Deus venha nos ajudar. Aí na revista diz cultuando a Deus. O texto inicia com apelos aos crentes para que tenham uma vida de culto, e esse apelo é feito com base nas misericórdias de Deus. Paulo não usa a palavra misericórdia no singular, porque
porque está enfatizando as muitas maneiras como Deus a derrama sobre o seu povo. Em sua carta inteira, ele mostra como Deus usou de misericórdia somente uma visão correta dela pode motivar o crente a viver uma vida santa diante do Senhor. O texto faz uso de linguagem, símbolos presentes no culto dos Antigos Testamento para mostrar o que significa cultuar ao Senhor. Há pelo menos 4 palavras que se destacam. As 2 premissas são corpo e mente. Com essas palavras, Paulo enfatiza a adoração do homem como um todo. Quando o texto diz, entrega o corpo como sacrifício vivo, ensina que cultuar a Deus deve ser mais do que algo intenso, deve ser expresso em ações, e por isso que Tiago, em sua carta, afirma que a fé sem obras é morta. Isso significa que o culto, o que o texto se refere, é tanto o culto público como a vida diária do crente. Não se deve imaginar que o crente cultue apenas quando se reúne com os crentes na igreja, porque a vida diária também deve ser oferecida a Deus. A palavra mente A palavra mente traz o outro lado do culto. Adorar a Deus não é seguir uma série de regras de faça isso ou aquilo. De fato, há regras a serem obedecidas, mas sempre com o propósito. Deus exige que a adoração comece internamente. Ou seja, igual quando a gente estava comentando aqui. A gente deve cultuar a Deus, não só como igreja, o corpo de Cristo, como no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tudo que venhamos a fazer, como diz lá, para transformar a nossa mente e não se conformar com as coisas do mundo. Ou seja, nós devemos estar fazendo, seja no nosso trabalho, no dia a dia, trabalhando para uma outra pessoa, nós devemos lembrar que nós estamos fazendo para Deus. E quando a gente faz qualquer trabalho para Deus, aí a gente está cultuando a Deus, sendo obediente a Ele, fazendo a vontade dEle, e isso alegra a Deus. Às vezes nós fazemos a obra de Deus, seja na igreja, seja no trabalho, de qualquer maneira. Lá na revista está aqui, para não falar o texto errado, Jeremias 40, onde diz, aqueles que fazem relaxadamente a obra que Deus confiou a nós, aos nossos, confiou a nós para que nós façamos com zelo, com alegria e com amor. Que nós não venhamos a fazer a obra dele de qualquer jeito. Como se diz, fazendo com coração duro, ou seja, o coração fazendo, mas fazendo com raiva, sem amor por essa obra.
que a obra do Senhor é maravilhosa. Nós devemos estar alegres a todo momento quando nós venhamos a fazer essa obra maravilhosa. Tudo que Deus fez, tudo que está para fazer nesse mundo, para a gente praticar aquilo que é santo, é bênção para a nossa vida. Aí, aqui na revista diz: Davi falava disso ao orar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Vamos lá em Salmo 51, 17. E isso que significa um culto racional. No culto antigo do Antigo Testamento, era necessário a entrega de um animal para ser morto, ser sacrificado a Deus. Agora o dever e a entrega pessoal por completo ao Senhor, não para ser morto, mas uma entrega em vida, assim como o animal precisava ser perfeito e sem mácula. A vida do crente necessita ser santa e agradável a Deus. A adoração não é da maneira que é mais conveniente, mas da maneira como Deus determina. Deus é o centro do culto, não o homem. As outras duas palavras são transformação e renovação. O versículo 2 faz o alerta sobre o perigo do conformismo com o mundo. Nos dias de Paulo ou hoje, a tentação e a conformação com o mundo, ou seja, ter a mesma forma que o mundo tem. É verdade que há tentações externas para esse conformismo, mas há também a tentação interna. Por isso, renovação de mente é algo que deve estar presente em toda a vida do crente, não somente no ato de conversação e uma renúncia diária para o mundo. E uma mente cada vez mais voltada para Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Muitos crentes afirmam desejar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, mas poucos estão interessados realmente em ter uma vida sacrificial e procurar uma constante mudança de mente. Estão tão focados nas coisas que o mundo oferece que esquecem de que mais importante que agradam a si mesmo e cultuar o Deus diariamente, que eu tinha comentado. Então, a gente tem que estar atento na palavra de Deus e desviar daquilo que não é da vontade dele. Agora, no tópico 2, vivendo na igreja, ainda falando sobre cultuar a Deus com mente e corpo. Paulo mostra como isso se aplica à vida diária da igreja. Outras passagens falam sobre os dons e funções dentro do corpo de Cristo. E há diferenças nas listas apresentadas em cada texto. Isto significa
Eu perdi aqui a linha quando eu estava lendo. Primeiro mostrar que independente do dom concedido, ele não deve ser usado com vanglória ou orgulho, mas com meio para servir o corpo de Cristo. É como o nosso corpo tem vários órgãos, né? Sem eles não funciona. A mesma coisa todos nós fazemos parte desse corpo. Uns têm o dom de profecia, outros têm dons de ensino, outros têm os dons. Quando a gente vai fazer confraternização com os irmãos, dom de fazer o alimento, tem dom de servir, serve com alegria. E a igreja deve ser a igreja que serve a Deus, uma igreja que faz aquilo que agrada e fazer com esmero, ou seja, com dedicação, sabedoria esta que vem dele, de Deus. Para concluir, eu vou ler aqui dos versículos 9, que a igreja acompanha a leitura do mesmo Romano. O amor seja sem hipocrisia, detestais o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos sedes, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente, na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Lá na aplicação, umas perguntas aqui para nós refletirmos. Como tem sido o seu culto ao Senhor? É algo mecânico, feito por mera obrigação? Ou de fato você sente prazer e alegria em servir aquele que derrama sobre vocês as ricas misericórdias todos os dias? Se cultuar, envolver a toda a nossa vida, que
tipo de culto você tem prestado a Deus no seu dia a dia. É que diz a palavra, né, que a gente tem que estar cultuando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus no dia a dia, sermos cordiosos com os irmãos, sermos também amorosos com aqueles que nos ofendem, aqueles que tentam de todas as formas diminuir a gente, porque a gente sabe que eu já fui provado por isso, até na hora ali em frente da pessoa, no final, mas depois eu chorei. A ser cristão na vida não é fácil. E como diz a palavra, a gente tem que, na própria palavra fala, tomar a sua cruz para quem quer seguir Jesus. E para isso é sacrifício, mas o sacrifício maior. Deus colocou Jesus para morrer em nosso lugar. Se Deus fosse cobrar de nós, cada um de nós, fosse crucificado, será que nós seria abençoado? Então, fica essa pergunta. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça no dia a dia, que nós possamos, no dia a dia, estar orando, clamando a Deus pelo mundo, onde há essa convulsão, clamar pelos nossos irmãos, pelas almas que estão perdidas, que está a ser salva por Deus, que nós possamos levar essa santa palavra e que Deus assim nos capacita e nos ajuda a fazer aquilo que Ele deixou a nós, para que nós possamos ser bênção. Aí vamos agora, pelo final, vamos ter uma oração pelos aniversariantes. Deixa eu, um minutinho, deixa eu só achar aqui. Aniversariante desta semana que vem agora, o nosso irmão Adalto Merquias de Souza, e dia 30 o Biratã Smith. E hoje, aniversário de casamento, André e Marisol, bodas de marfim, 14 anos. Que Deus abençoe o casamento dos irmãos. Nós vamos orar pelos aniversariantes e passarem pelos aniversariantes da semana que vem. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Depois estamos terminados. Senhor Deus, que está no céu, santificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de estar aprendendo da Tua palavra. E pedimos ao Pai que o Senhor mesmo nos ajude a aplicar essa mesma palavra no nosso dia a dia e que possamos andar em novidade de vida a cada dia, que nós não venhamos nos conformar, ó Deus, com as coisas que há nesse mundo. E queremos agora colocar diante do Senhor os aniversariantes da semana que vem, que o Senhor esteja
abençoando, ó Deus, a cada um deles, acrescentando mais dias de vida na saúde física, na saúde espiritual, dando alegria a esses corações, fortalecendo a cada um deles na fé em Cristo Jesus. Assim também colocamos diante do Senhor a vida do nosso irmão André Moura, Marisol. O Senhor tem conservado esse casamento, que o Senhor continua, Deus, a abençoar, dando sabedoria aos irmãos, que eles venham crescer em santidade e principalmente, ó Pai, com a esperança sempre em Ti, porque só o Senhor nos concebe fé, só o Senhor que concebe força, e que cada um, ó Deus, seja suprido em todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, nos despeça em paz agora aos nossos lares e nos prepara para o culto à noite, e que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, em cada mente, aqueles que ouviram pela internet e a nós que aqui estamos, que o Senhor nos conforta o nosso coração na Tua santa palavra, e que o Senhor nos dê não só sabedoria, paciência, principalmente nas tribulações, Senhor. Ser com cada um de nós, com toda a igreja, espalhada sobre toda a face da terra. Assim, nós alegramos no Senhor. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Assim, humildemente, eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.